Bíblia de Jesus está mais viva do que nunca. Siga o canal e dê like para atingirmos mais pessoas com a palavra. Sabe aquela vontade de fugir de uma responsabilidade gigante? Pois é, a história que a gente vai ver hoje é exatamente sobre isso, sobre um profeta que tentou escapar do seu chamado. Vamos juntos nessa jornada de Jonas, que é uma história incrível sobre desobediência, propósito e, olha, uma misericórdia que a gente mal consegue imaginar. Pois é possível fugir do próprio destino? Essa pergunta é o centro de tudo, né? O que acontece quando a vida te chama para algo, mas você, decide não atender? Ou quando a missão parece impossível ou, pior, indesejável? Bom, Jonas vai descobrir, e da maneira mais dura, que ignorar um chamado como esse sempre traz consequências. E tudo começa assim, com uma ordem. Não foi um pedido, nem uma sugestão, foi um comando direto, sem rodeios. Levante-se e vá. E o destino? A grande cidade de Nínive. E para a gente entender por que Jonas reagiu como reagiu, a gente precisa saber o que era Nínive. Olha, não era uma cidade qualquer, era a capital do Império Assírio. Sabe o que isso significava? Era o coração do território do inimigo mais brutal e temido de Israel. A missão, então, era ir direto para a Toca do Leão. Era praticamente uma missão suicida. E aí, qual foi a escolha de Jonas? A ordem era clara: ir para leste, para Nínive. O que ele fez? Exatamente o contrário. Ele foi lá, comprou uma passagem para Tarsis, que era, na cabeça dele, o lugar mais distante possível na direção oeste. Isso aí não foi um deslize, não. Foi uma fuga planejada, deliberada. Só que Jonas estava para aprender uma lição daquelas. Ele podia até tentar correr para o outro lado do mundo, mas fugir do propósito dele. Isso não dava. A história vai mostrar que, para um chamado desses, a geografia é só um detalhe mesmo. E a resposta para essa fuga, olha, não demorou nadinha para chegar. O céu fechou. Uma tempestade, mas uma tempestade violenta, daquelas de filme, atingiu o navio com tudo. Os marinheiros, gente experiente do mar, entraram em pânico total. O que eles nem imaginavam é que a causa daquele caos todo não estava no tempo, estava escondida lá no porão do navio. E no meio desse caos todo, com a tripulação jogando carga no mar, rezando para todos os deuses, cadê o profeta? Onde é que estava o responsável por toda essa confusão? Pois é, a resposta é de cair o queixo. Ele estava dormindo. Isso mesmo, dormindo. Enquanto o navio quase se partia lá em cima, no meio do medo e do caos, Jonas dormia profundamente no porão. A fuga dele foi tão intensa que ele simplesmente se desligou de tudo. A tripulação, sem acreditar no que via, teve que ir lá acordar o sujeito. Aí, no desespero, os marinheiros fizeram o que se fazia na época para achar um culpado sobrenatural. Eles lançaram sorte. E, bem, sem muita surpresa, né? A sorte caiu em quem? Em cima de Jonas, o nosso profeta fugitivo. Sem ter mais para onde correr, Jonas finalmente assume. E ele não tenta dar desculpa, não. Ele fala na lata: o problema sou eu. Eu tô fugindo do meu Deus. Ele admite, com todas as letras, que aquela tempestade toda era por causa dele. E a solução que ele apresenta é radical. Ele vira para os marinheiros e diz que a única forma de salvar todo mundo ali é jogando ele no mar. Ele sabia que só assim a tempestade ia parar, mesmo que isso significasse o fim para ele. Os marinheiros até hesitaram, mas acabaram jogando ele na água. E o resultado? Foi instantâneo. Na hora em que Jonas tocou o mar, a tempestade parou. O mar se acalmou, a prova estava ali, clara como o dia. Então, enquanto Jonas afunda, provavelmente pensando, é o fim, a história dá uma virada completamente surreal. A intervenção divina não era para acabar com ele, mas para salvá-lo de um jeito que ninguém poderia imaginar. Um peixe enorme, preparado por Deus, aparece e engole Jonas. Agora, tenta imaginar a cena. 3 dias e 3 noites, na escuridão completa, dentro de um animal. Isso não é só uma prisão, né? É um tempo de confronto total consigo mesmo. Um isolamento que força ele a pensar em tudo que fez, na fuga, em tudo. E é lá, nessa escuridão, que Jonas finalmente se volta para Deus. Mas não com raiva, e sim com rendição total. Ele ora dizendo que clamou do ventre da morte. Ele reconhece que mesmo ali, no fundo do poço, ele foi salvo. É a virada de chave para ele. A salvação vem do Senhor. Depois desses 3 dias, a transformação está completa. O peixe nada até a praia e, por ordem divina, vomita Jonas em terra firme. Ele está de volta, como se tivesse renascido. E então, ele escuta a mesma ordem de novo, pela segunda vez. Dessa vez sem fugir.
Jonas vai até Nínive e entrega a mensagem: a cidade vai ser destruída. E aí, acontece o que ninguém esperava. Aqueles inimigos terríveis, os assírios, eles escutam. E mais, eles acreditam. Do rei ao cidadão mais simples, a cidade inteira se arrepende, faz jejum, muda de vida. E Deus, vendo que o arrependimento era de verdade, responde, mas não com destruição, e sim com compaixão. A sentença é cancelada, a misericórdia venceu. Bom, a essa altura, parece o final perfeito, né? O profeta teimoso cumpriu a missão, os inimigos se arrependeram, todo mundo foi salvo. Final feliz. Só que não, a história não termina aqui. Na verdade, a parte mais importante vem agora. E aqui vem a grande ironia. A missão foi um sucesso total, mas Jonas está com raiva, furioso. Ele sai da cidade, senta e fica lá indignado. E por quê? Porque Deus perdoou as pessoas que ele odiava. É aqui que a gente entende o verdadeiro conflito da história. Não era Jonas contra a tempestade ou contra o peixe. Era o senso de justiça de Jonas, que era bem limitado, contra a misericórdia infinita de Deus. Na cabeça de Jonas, inimigo tem que ser destruído. Na lógica de Deus, até o inimigo pode receber perdão. Então, o que a gente tira disso tudo? Duas grandes lições, basicamente. A primeira, não adianta fugir do nosso propósito, porque isso só joga a gente no meio da tempestade. E a segunda, que talvez seja a mais difícil, a misericórdia de Deus é muito maior que o nosso julgamento, maior que os nossos preconceitos. E a história acaba assim, jogando uma pergunta no nosso colo. Uma pergunta que continua super atual. Jonas queria que a misericórdia tivesse um limite definido por ele. A questão que fica para a gente pensar é, e nós? Onde é que a gente desenha as nossas linhas para dizer quem merece ou não perdão? A Bíblia de Jesus está mais viva do que nunca. Siga o canal e dê like para atingirmos mais pessoas com a palavra.